Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. Olá, amigos e amigas do programa Revitalizar. Quero acolher a todos neste dia com as palavras do Evangelho segundo João, no capítulo 9, versículos 1 a 8. Jesus é um cego. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: Ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa do pecado dos seus pais. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou. Pois está chegando a hora quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois dele dizer isso, Jesus cuspiu no chão e fez um pouco de lama com a saliva e passou a lama nos olhos do cego. E disse: Vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Esse nome quer dizer aquele que foi enviado. Vá. E o cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: Não é este o homem que ficava sentado pedindo esmolas? Eles diziam: Não é, mas é parecido com ele. Outros afirmam: Porém, ele dizia: Sou eu mesmo. Com essas palavras, acolha a todos neste dia. Convido você a uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais uma vez podermos ouvir da tua palavra. Sê conosco, Senhor, nesse dia, guia-nos e guarda-nos. Por Cristo Jesus. Amém. Minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim. Apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva a minha vida. Nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração. Nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim. Nasce em mim, apaga o meu
Amados irmãos e irmãs, com que olhar nós olhamos e medimos o nosso próximo? O que os nossos olhos veem e é a verdade. Qual tipo de olhar temos tido para diferentes tipos de pessoas com quem convivemos? Que o nosso olhar, ele nos diz sobre nós mesmos. Quem somos nós? Conseguimos conversar olhando nos olhos das outras pessoas? Por que desviamos muitas vezes o nosso olhar? O que nós não queremos que as outras pessoas vejam em nosso olhar? Com que força projetamos nossos próprios sentimentos? Desejamos ou muitas vezes temos medo de outras pessoas? Podemos ter uma visão distorcida da realidade em que vivemos. Mas será que podemos também nós ser cegos, mesmo que a biologia de nossos olhos estejam funcionando perfeitamente? O capítulo 9 de João é marcado pelo olhar. Há aquele que é cego de nascença, e há aqueles que construíram uma cegueira em seus corações. De um lado, um homem que sofre e é julgado, desprezado, por causa da sua condição física. E de outro lado, aqueles que o julgam e procuram encontrar respostas rápidas e fáceis para o sofrimento alheio. Quando o melhor a se fazer seria se calar diante das falhas que as pessoas têm. Mas não vemos as falhas nossas, e sim, muitas vezes, somente do nosso próximo. João 9 é um texto bastante compreensivo. Para muitas situações, temos que nos apegar muito além da nossa fé. O nosso olhar diz muito sobre nós mesmos e a maneira como vemos e lemos o mundo ao nosso redor, quando se diz muito sobre a história e como nós fomos educados neste mundo em que vivemos. Num piscar de olhos, podemos sentir medo, angústia, alegria ou amor ao nosso próximo. Através do olhar, podemos nos sentir ameaçados, muitas vezes também acolhidos, amados e outras vezes excluídos. Há o amor que surge à primeira vista e também o desprezo que surge sem dar espaço para conhecer a outra pessoa que está próxima. Olhares são diferentes. Os olhos que são uma janela para a nossa alma. Eles que contemplam as cores e que veem também as dores. Olhos que veem a beleza e olhos que veem a indiferença. Olhos que enxergam o outro e olhos que desprezam o outro. Olhos que derramam águas de alegria e olhos que derramam águas de tristeza, em profundos prantos. Olhos que prestam atenção e também olhos que desviam a nossa atenção. Olhares e mais olhares temos em nossa volta, e cada um deles, revelado simultaneamente, fala algo sobre nós. Para compreendermos os olhares de João 9, nós vamos dividir esta meditação em 2 pontos, que nos ajudarão a olhar o texto bíblico no todo, e também a sua importância nesta mensagem. Um primeiro tópico: olhar preconceituoso. Esse é o olhar do nosso texto. Há um cego de nascença e ele é julgado sem ser ouvido. A sutil pergunta dos discípulos a Jesus demonstra claramente seus preconceitos em relação ao cego. E os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? E ele ou os pais dele? E João relata no capítulo 9, versículo 2.
Esse é o olhar que julga. Esse é o olhar que humilha. Esse é o olhar de quem se sente superior ou melhor do que os outros que estão à volta. É um olhar de cima para baixo para o próximo. Esta é a maldita lógica da causa e também do efeito, que por vezes procuramos absurdamente aplicar à vida como se tudo tivesse um motivo para ser como é. É olhar que julga, ao invés de acolher. É palavra, muitas vezes, maldita, no lugar da escuta de alegria e de carinho. É o gesto preconceituoso de apontar o dedo no lugar das mãos que deveriam estar estendidas para abraçar o nosso próximo. É por vezes que nós repetimos essa ação dos discípulos. Vemos pessoas em sofrimento e queremos encontrar respostas rápidas e fáceis para aquilo que está passando. Ao fazermos isto, nos equivocamos redondamente. Dizemos que o sofrimento é a consequência desta ou daquela ação no passado. Ao fazermos isto, ousamos em nos colocar no lugar de Deus, para nos sentirmos como juízes das outras pessoas. Haja a graça de Deus para que sejamos salvos de tamanho orgulho e arrogância em nosso viver. Somente pela graça é que alcançamos a salvação. E esse é um olhar que muitas vezes nós temos com preconceito aquela pessoa que está à nossa volta. É um olhar com uma leitura equivocada da outra pessoa. Um filósofo, ele disse que os preconceitos de uma pessoa são então como as janelas através das quais a luz do ser brilha no mundo. Muitas vezes o nosso olhar é marcado pela nossa história. Os nossos pressupostos determinam a maneira de como lemos o mundo e como julgamos o nosso próximo. Se fomos educados a partir de um olhar preconceituoso do nosso próximo, então teremos uma leitura preconceituosa também daqueles que estão à nossa volta. É o que aconteceu com esse cego de nascença. Dentro da religiosidade popular da época, as doenças eram consideradas consequências de pecados. A grande questão é rotular o próximo por ser um sofredor. Era mais importante do que ouvi-lo e acolhê-lo. Tantos os discípulos, quanto depois os fariseus, que irão julgar a mesma situação que o mundo olha hoje. É um olhar limitante para aquelas pessoas que sofrem algum tipo de mal. Não conseguiam enxergar o mundo além das próprias crenças. Eles eram escravos da sua própria visão do mundo. E por estarem teimosos nessa convicção, era difícil que fossem curados dos seus equívocos. Um segundo ponto, como é o olhar acolhedor? Jesus, ele não olhou para aquele homem cego de nascença, da mesma forma que os discípulos e os fariseus olhavam. O Jesus que olha para aquele homem, vê que nele está a mão de Deus, que pode curá-lo daquele mal. Jesus é o amor, é a compaixão, é a misericórdia. Jesus é o Deus que acolhe, ampara, anima e cura. É Deus próximo da dor do sofredor. É Deus que olha para quem sofre enquanto nós desviamos muitas vezes o nosso olhar. Jesus disse: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu
para que nele se manifestem as obras de Deus. João, capítulo 9, versículo 3. A cegueira daquele homem não é consequência de pecado algum. Ao contrário, é a oportunidade para manifestar quem de fato é Deus. O olhar de Jesus para que aquele homem seja visto com o olhar de graça, amor e misericórdia. É um olhar acolhedor. Não é um olhar que julga ou que aponta o dedo. Antes, é um olhar que abraça, ajuda e auxilia. Enfim, o olhar de Jesus é um olhar de quem serve amorosamente ao próximo em suas dificuldades. Jesus, ele não faz julgamentos a partir da aparência, orientação ou status. Ao contrário, ele se importa com as histórias e as experiências de vida, mesmo que sejam tão, muitas vezes, espatifadoras. Por isso, quando Jesus olhou para o homem, Jesus o acolheu e lhe deu uma ajuda. Ele se ofereceu de graça e de amor para com aquele que era excluído do meio dos outros. Foi então que o milagre aconteceu. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama e com a saliva e com essa lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé, que Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou e voltou vendo. De fato, em meio aos sofrimentos e à dor é que foi manifestada a glória de Deus. Um homem que não via e era olhado com maus olhos por aqueles que passavam por ele diariamente. Agora, porém, também ele poderá contemplar o mundo e ver aqueles que estão ao seu redor. Assim, ele terá a oportunidade de também ter um olhar acolhedor para outras pessoas. Da mesma forma como ele foi acolhido por Jesus, nós também somos acolhidos. O milagre simboliza e marca a capacidade de Jesus com que as pessoas vejam aquilo que muitas vezes está oculto para a nossa visão. Em sua condição, o ser humano está cego para com Deus. Muitas vezes não acolhe e também não cuida daquele que está próximo. Por isso, o grande milagre aconteceu quando os olhos são abertos para aqueles que buscam a Cristo e passam a enxergar aquilo que antes não víamos, tendo assim o maior discernimento sobre a realidade que nos cerca. Hoje, somos impactados pelo acolhimento de Jesus em nossa vida. Vale a pena voltar-se a Cristo e enxergar o mundo de uma maneira muito mais acolhedora. O olhar transformador que Jesus curou o cego de nascença, e é por isso que mudou a sua vida para sempre. A partir do acolhimento de Jesus, aprendemos a ter um olhar transformador da realidade. Isso significa não apenas ver, mas agir concretamente para que a mudança realmente aconteça em todos os níveis da sociedade. Não é apenas um acolher, mas também gerar uma transformação na sociedade, com alvo na paz, na justiça e na vida digna para todas as pessoas. Esse talvez seja o trabalho mais difícil. É um trabalho arriscado, que geralmente pode assustar e muitas vezes colocar-nos a afastar-nos de Deus. O que importa é que tudo continue sendo feito, mesmo que muitas vezes custe caro para aqueles que seguem a Cristo. Por isso somos chamados a sermos transformadores da realidade
Isso se faz na luta pela justiça, igualdade e vida digna para todas as pessoas. É colocar a vida como prioridade, é ouvir, acolher, mas também agir. É promover a humildade e a sentir-se em mansidão, justiça e misericórdia para alcançarmos a paz. Muitas vezes isso vai nos custar perseguição e choro. Mas, amados e amadas irmãs em Cristo, como nós vemos as dores dos outros? Como especulamos a respeito da dor das outras pessoas? É possível nós olharmos o mundo de uma maneira diferente. Estamos nós dispostos a ver aquele que precisa verdadeiramente de um ombro amigo. Precisamos ser como Jesus, que acolheu aquele que estava afastado do mundo, pois ele tinha uma deficiência. Cabe a nós também acolhermos aqueles que têm algum problema e levar ele a ver um mundo novo, onde precisamos aprender a ver como Jesus olhava, um olhar certo, que leva para uma orientação correta e um caminho de salvação. Hoje existem olhares, mas nem sempre são olhares de amizade ou de amigos. Mas muitas vezes olhamos para as pessoas, para algum interesse pessoal muitas vezes. Mas o verdadeiro cristão, ele deve ter um olhar de amor, um olhar que ajuda, meio em muitos momentos, estar afastados do contexto do dia a dia. Precisamos ter um olhar de empatia, olhar com carinho, com misericórdia. E certamente assim fazemos e aqueles que estão à nossa volta serão orientados e guiados pelo amor de Deus. Assim como nós temos recebido esse amor dele. E muitas vezes, quando não enxergamos, ele abre nossos olhos e coração para mostrar aquilo que ele tem de melhor para nós vermos neste mundo. Que Cristo esteja com todos neste dia. Amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça. Permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim, permaneça em mim.
que este amor de Cristo possa estar conosco em todos os nossos dias. Que este amor possa abrir nossos olhos para que possamos levar vida nova e salvação a pessoas que estão neste mundo sem luz. Que você possa ter uma semana abençoada e que Deus esteja contigo em todos os caminhos por onde passar. Amém. Uma voz nos chama, nós devemos